Bom dia, boa tarde, boa noite. Renata Rupert em mais um episódio do Calado, podcast da Barca, após um longo hiato. Deixei Fabiano sozinho, perdão, Fabiano. Tá desculpado. Hoje com a Gisele Pimentel e com a Rose Pita, mulheres pescadoras, e a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo e associativismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nessa edição do Calado, a gente vai falar sobre empreendedorismo e associativismo. Eu estou aqui com dois representantes, de associações que têm uma grande referência aqui em Arraial do Cabo, a Gisele Pimentel e a Rose Pita. Gisele, para a gente começar pelo começo, conta a sua história para a gente quer saber como é que você chegou até aqui, enfim. Ser uma mulher no meio de pescadores de traineiras sempre foi um pouco complicado para mim, mas sempre tive esse respeito dos meninos. Eu sou casada com o Ricardo, mais conhecido como Cacau da Traineira, que é um mestre de traineira, já sou casada com ele há mais de 27 anos. E sempre tive essa paixão, pelo cabo, sempre tive essa paixão pela pesca, principalmente a pesca de traineira, onde eu me apaixonei mais. Muitos brincam, às vezes, acham que você se apaixona mais pela pesca do que pelo mestre, E eu digo que realmente é uma paixão ímpar, Eu gosto muito da pesca, eu gosto muito de proteger a reserva. Isso me faz um bem fora do normal e por muito tempo eu fiquei muito escondida, por ser mulher, por ver que não tinha muita participações de mulheres na pesca. E eu falei, gente, tem que ter um diferencial, e o diferencial muitas das vezes é um toque feminino, E meu esposo acabou sendo solicitado como presidente da Associação de Traineiras de Arraial do Cabo, a Associação de Traineiras Artesanais, e automaticamente os próprios pescadores me nomearam para que eu tomasse conta disso tudo para eles. E me colocaram na cadeira do conselho, Gisele, vê isso, Gisele, vê aquilo, porque o pescador ele não quer estar numa mesa resolvendo as coisas, ele quer estar no mar pescando, correto? E eu comecei a procurar os interesses dele e vi que, na verdade, eles estavam ficando para trás em muitos benefícios, em muitas ajudas, em questão de documentações, exatamente por estarem no mar e não ter ninguém ali por eles, em questão de documentação, em direitos, em benefícios, Porque são muitos. Eu digo que o pescador ele tem uma grande força dentro do cabo. Acredito eu, Rose, que se eles fossem mais unidos... Sim. Eu ia perguntar se está faltando união. Se eles fossem muito mais unidos, não ia ter para ninguém. Eu falo sempre para eles. E às vezes eu puxo a orelha de um, puxo a orelha de outro. Olha, vamos ali, vem aqui, vamos fazer isso. E graças a Deus, por um bom tempo, demorou uns 5 anos para que eu tivesse esse bom respeito e essa boa convivência com eles. E as coisas estão andando, estão fluindo. E por eu ter conhecimento também com outras mulheres, hoje temos muitas mulheres representantes da pesca dentro do nosso cabo, E vários nomes assim para nomear, e não vou dizer aqui nesse momento, vou deixar que elas por si próprias digam, Estarão por aqui. Isso, sim. Somos só uma palhinha só do que virá. E acredito que a mulher, não só pescadoras também, nós mulheres somos muito importantes dentro da pesca. Porque quem sabe da dificuldade de um pescador dentro de casa não é ninguém melhor do que a esposa, E quero sim somar, quero sim fazer a diferença e sempre procurar o melhor para o pescador. Agora, sim. A Rose já faz parte lá do núcleo feminino da Prainha, que é uma associação só de mulheres. Conta essa história pra gente. E junto com os pescadores da Prainha, da associação, vamos formar um núcleo feminino. O único núcleo feminino que tem na associação é o da Prainha, E espero que outras associações também façam isso, Que isso é bem interessante. E fizemos cursos, do TBC, o Turismo de Base Comunitária, e isso foi muito bom para a gente. E vamos fazer uma feira Café com Peixe, porque tinha que ter um roteiro. E é uma história verdadeira, porque o pescador tem seu ritmo de tomar o café antes da pesca.
comer um peixe desfiado, um patê de peixe com pão e um cafezinho. Eu falei assim, já sei, o roteiro vai ser café com peixe. E se organizamos, fizemos a primeira edição e agora teve a segunda edição junto com a Chesa, que é a corrida de canoa, né? Que estava esquecida, estava adormecida, mas foi muito interessante, bombou, foi muito bom. Maravilhoso. E eu sou do mar desde criança. Você da começou com a pesca. sua tia pescando lula. Sim, eu comecei na Praia Grande, né? Minha tia é pescadora, ela já está com 90 e poucos anos, só não está pescando por causa da idade, a saúde não está permitindo, mas ela é de alto mar mesmo. Ela é uma senhora, mas pescava mesmo tanto peixe como a lula. E eu fui muito pro rastão da lula que tinha antigamente, como hoje a lula sumiu um pouquinho, né? Que bom que esse ano deu. Teve arrastão esse ano, esses anos todo, né? Que estava sem ter arrastão, mas foi pouco. Antigamente tinha muito arrastão. Então eu ia toda madrugada pro arrastão com a minha tia, ou quando eu não ficava lá como que fala, Gostando? no pesqueiro lá, No né? pesqueiro. Pesqueiro, lá no pesqueiro, pescando de zangarejo. E a gente trazia muita lula, minha tia limpava e embalava e vendia muito a lula. Ela vendia muito para Búzios, para restaurante de Arraial do Cabo, Búzios. Aí eu peguei o gostinho de pescar lula. Aí eu sempre gostei do mar, né? Aí fui dando continuidade. Aí hoje eu também, assim, sou marisqueira, né? Mas não é todo dia que o mar tá para marisco, nem para Nem peixe. para peixe, nem para lula. Nem para lula. Agora, a lula sempre foi uma tradição, assim, Muito bom. inclusive tem até ditados aí, porrou na lula. É. E hoje em dia, o que está acontecendo? Hoje não tem mais, o Não peixe tem mais essa sumiu. pesca lá no pesqueiro. Você não vê mais ninguém de zangarejo pescando. Esse Para ano que pescar foi teve que ir para algo- alto mar. Esse ano que foi algo assim. matou espetacular. bastante. Esse ano É. a Lula deu e ela deu além da temporada que ela dá, né? E ela foi muito bem valorizada no mercado também, né, Rose? Sim. Essa temporada que nós tivemos aí, né? Só não deu no pesqueiro. No pesqueiro não tem mais essa pesca de lula, de zangarejo, que antigamente cada pescador tinha seu cantinho para pescar, né? Mas tem uma explicação para isso. Acho que é a pesca predatória, né? Nada, tudo que é feito lá fora da reserva, pesca predatória, arrastos, pau-bloques, tudo isso interfere dentro da reserva. Tudo isso interfere A dentro pesca da reserva. industrial. Muita rede de espera em volta. Muita, né? O muita. impacto, Isso aqui é né? muito Então, no mar se você também, sair né? para fora da reserva, é uma coisa de louco. Aqui dentro ainda tem aqueles que aonde é fiscalizado, é apreendido, Sim. mas você chegando ali para fora da reserva, já é. Nas cidades Sim, vizinhas. que né? tamanho. A tecnologia, Uau. né? O sonar, né? Captura tudo que é peixe. Então até os miudinhos que está desovando, captura tudo. Então vai se acabando, né? A espada, você não vê mais espada no Arraial do Cabo. Pois é. Não. Era muita espada da pesca da espada, mas não tem mais espada. Eu lembro na Muitos época- peixes que dava todo ano, todo mês do ano tem o seu tempo do nome dos peixes. Então hoje mudou tudo essa temporada. Eu Sim. lembro na época que eu trabalhava aqui no quiosque ali na praia, era muito peruá, né? É. Hoje em dia O não peruá tem mais. está entre uma das espécies ameaçadas de extinção, ela vai ser proibida, né? Ela e a corvina. E era muita coisa. Ela e a A corvina. gente vendia muito. Entendeu? Agora Esse nós ano estamos na deu bem temporada da pouquinho. tainha. Sim. Temporada, cadê a tainha? Cadê a Tainha? Cadê a tainha? Né? Porque teve uma cota, colocaram uma cota tanto para o artesanal, que eu achei um absurdo isso, para o artesanal e uma cota para o industrial. E cadê a tainha? As baleias chegaram, mas cadê a tainha? Normalmente elas vêm juntas, elas andam juntas. Não foram as baleias que comeram a Tainha, porque elas não porque comem a Tainha. as baleias já estão aí, É. né? Então o pescador já tem esse entendimento, as baleias já estão chegando, então a tainha está vindo. Mas passaram muito pouca tainha. A nossa classe matou muito pouca tainha. Muito E agora, a cota pra gente já fechou e a gente não matou E a, nada, nem e a 10 toneladas. temporada já está praticamente no meio, né? É. Na- Agora, essa questão do horário da pesca, o que vocês acham? Melhorou, piorou? Essa proibição do passeio turístico, né? Do passeio de barco,
até um determinado horário dentro dessa temporada da tainha? Deveria ser uma coisa mais extensa, deixa só como tá, dá para conciliar? O que vocês pensam? Fala, Gisele. Eu respondo. Pode responder. Vamos lá. E esse horário ele atribuiu muito à pesca. Não foi pouco, foi muito. Eu falei até com um dos presidentes das nossas associações que eu deveria ter abraçado mais a causa dele quando ele propôs essa questão desse horário. E eu fui uma das pessoas que bati muito de frente a contra. Ele ajuda muito na pesca, esse horário. Muito. Não é pouco, é muito. Mas atrapalha o turismo, que é uma das maiores rendas, que abranja muitas famílias dentro baixa temporada. do... Exatamente. Mas aí tem as baleias. Exatamente. Aí agora apareceram as baleias. Isso foi ótimo. Favoreceu muito a pesca. Em questão de proteção das baleias, favoreceu o pescador. O pescador está adorando isso. Eles não estão adorando a quantidade de baleia, lógico, né? Que atrapalha. Atrapalha muito. É O mesmo? pescador está impactado de pescar. Então, só que no termo do turismo, o turismo é bom para a cidade de Barra do Cabo. Só que a reserva foi feita para os pescadores e pescadoras. Sim. Então, devido a muita embarcação, atrapalhou muito a pesca. Atrapalhou e atrapalha muito. Acabaram com o nosso Banco do Brasil. Acabou também com a pesca artesanal, que eu sou do ramo da pesca artesanal. Então, há anos atrás, a canoa ia remando até a Praia dos Anjos. Da Praia dos Anjos, uma embarcação levava para as prainhas e tinha aquela pesca artesanal que ia fazer o gancho, igual teria na prainha. Exatamente. Acabou, não tem mais. Tem uma praia lá também que era de pesca de arrastão, acabou também. Aí conseguiram conquistar essa da tainha ainda, né? Botaram os horários. Sim. Só que, tipo assim, a reserva foi feita para pesca artesanal ou para pescador, né? Mas isso impactou muito. Rose, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive uma reunião onde eu saí muito triste. Nós que somos defensoras da pesca artesanal da reserva, pescadores brigando para colocar raia nas prainhas. Eu falei, mas espera aí, não é mais vantagem vocês matarem a tainha? Cala a boca com isso, Gisele. Cala a boca com isso. Quem quer ficar sofrendo? Você já viu o trabalho que dá para levar a canoa lá para as prainhas? Eu falei, gente, mas espera aí. Vocês são pescadores, vocês ainda que defendem a nossa reserva. O que está acontecendo? Você está entendendo quanto o turismo está impactando a nossa reserva? O pescador está achando facilidade. E eu concordo plenamente. Quem quer ficar pegando chuva, vento, trabalho... Sem peixe, né? Botar um gancho para saber se vai ficar ou não a tainha, né, Rose? Mas se você vai pegar o peixe ou não. Ele Eu fiquei muito triste. Se ele é filho de pescador, pegou essa tradição, o pai dele não pensava assim. Não. Porque as pessoas antigas não tinham essa fala de dá muito trabalho. É porque, assim, é verdade, a dá juventude. trabalho. Joga a rede no mar, não vem nada. Tem dia que vem, tem dia que não vem nada. É a juventude. Ainda rasga a rede, né? Ainda dá... A minha turma, a semana toda trabalhando, ninguém matou um peixe. É. Nem para comer. Esse inverno foi ruim de peixe na prainha. A pesca de gancho foi muito pouquinho. E os meninos estão até agora, os pescadores, sem pescar. O marisco também, como a gente tira de pedra, a gente não temos canoa, né? Para tirar marisco, nem um caiaque, um barquinho, nada. Aí, né, toda hora que eu matar para tirar marisco. Porque tem esses impactos também. Então, vamos fazer o primeiro intervalo aqui no primeiro bloco do Calado, falando sobre empreendedorismo, associativismo. E a gente vai voltar nesse assunto da questão do turismo e os desafios, né, de uma reserva extrativista que é, de fato, uma cidade inteira. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, voltando a essa edição do Calado, estou aqui com a Gisele Pimentel e a Rose Pita, falando sobre empreendedorismo, associativismo. Ô Rose, afinal de contas, nesse mundo, né, que é eminentemente masculino, qual é a dificuldade maior das mulheres se encaixarem nesse universo da pesca, na sua opinião? O preconceito dos homens, né? E eles são preconceituosos, a gente ainda escuta essa fala
Mulher tem que estar em casa lavando roupa, vai pegar um tanque de roupa para Limpando o lavar, peixe, né? vai Não limpar é o peixe em pescando, é casa. limpando o peixe. Né? Ah, vai lá, prepara esse peixe aí. Ah, ó, vai ter uma feira, você vai lá fazer o peixe para a gente vender e tal. Mas só que na fala deles nós não somos pescadores. Só que eles estão mudando essa fala. Por isso Vocês que agora estão conquistando fizemos, esse espaço, né? sim, fizemos um Me núcleo fala de o que que feminino como pra é que o isso. núcleo funciona, o que que vocês fazem, o que vocês oferecem, como é que vocês se organizam? Então, nós se organizamos, fazemos uma reunião e estamos se organizando para expandir a nossa feira, né? Não fazer só em Arraial, fazer em outros municípios, levar a nossa cultura, nossa culinária, falar um pouquinho da história do pescador e da pescadora e se organizamos em reuniões. E esses dois eventos, né, Gisele, que eles fizeram lá na praia, isso sim eu acho que é o que a gente precisa para Arraial do Cabo, que é justamente garantir e defender as tradições que elas estão Sim, se então, perdendo. isso é muito legal, porque antigamente faziam a festa do pescador sempre na Marina do Pescador. E nem todas as classes se uniam ali. Você vê muito pouco pescador se unir. E essa festividade, essa ideia maravilhosa que a Rose teve, que as meninas da Associação da Rose teve, e o pessoal da Prainha teve, foi maravilhoso. Muitos questionaram, por quê? A tradição é na Marina. Não, cara, foi muito legal. Porque você viu nas canoas pescador de boca aberta, pescador de caico, de traineira, de pesqueiro, mares. Você viu todas as classes unidas em uma só, porque eu falo, gente, vocês são todos amigos. O pescador traineira, ele está dentro do boca aberta, deu ruim para a boca aberta, ele está na traineira, deu ruim na traineira, ele está no caico, deu ruim no caico, ele está na canoa de borçada e assim consecutivamente, entendeu? Então, essa nova experiência na praia foi maravilhosa para o Cabo. Acho que acendeu toda aquela cultura que estava adormecida. Sim. E que o próprio pescador estava desacreditado, né, Rose? Veio o vereador Tairo, né? Pode falar o nome, né? O vereador Tairo levou essa causa para a Câmara, então eles aprovaram fazer esse evento com a ajuda da prefeitura, né? Sim. Precisamos do governo, né? Do município, lógico. Sempre. E ele abraçou essa causa, foi muito boa. E é importante a participação da sociedade nessas organizações. Ô, Gisele, me conta aí como é que é comandar esse grupo que é majoritariamente de homens. Né? Você já teve numa traineira dessas? Então, sim. São 16 homens dentro de um barco, imagina. Isso, Eu acho que eu sempre vou no boca aberta, sempre pesco no boca aberta. Eu gosto muito de pescar lula, eu amo pescar lula, toda temporada eu tô lá. E adorava pescar espada, inclusive a minha casa ela foi comprada com filé de espada, que eu pescava, fazia filé junto com as minhas filhas e adquiri a minha casa que eu tenho hoje no distrito, em Monte Alto. E é complicado, é bem complicado, porque são companhias com interesses, são conflitos de interesses e, na verdade, muitas das vezes eles estão brigando, discutindo, eu entro no meio deles e eu falo, gente, vou ter que ir aí? Não, Gisele, já estamos se resolvendo. Mas eu falo que eu sou o bendito fruto entre os homens, né? E é interessante o respeito que eles têm por mim. Eu admiro muito isso. Por ser também esposa de um mestre de traineira, onde todo mundo já pescou dentro da minha traineira, a maioria dos meninos já passaram pela minha traineira. Então tem esse respeito, né? E esse conhecimento. E eles sabem que nós mulheres, buscamos o diferencial para eles. Porque eu acho que esse é o papel da mulher, né? É trazer a diferença para dentro do seu lar, é fazer com que a gente cresça para o melhor, né? Não é só um ditado, né? Que atrás do grande homem existe uma grande mulher. Sim, nós somos grandes mulheres atrás também de grandes homens, entendeu? E é muito importante o nosso papel, o papel da mulher na sociedade, principalmente na pesca. É muito importante isso. E qual foi a maior dificuldade que você já encontrou em ter que lidar com essas situações? A maior dificuldade para mim é... a dificuldade... Ela trouxe colinha. São muitas falas, observações. A dificuldade a gente tem todos os dias, né? A nossa dificuldade é porque a gente tem que ser mais reconhecida como mulher, pescadora, tem que aceitar.
Inclusive, eu até machuquei meu dedo, como eu falei, né? Furei, filetando. E até na casca do marisco machuca muito o dedo, a mão, né? Porque tem hora que a gente esquece de botar a luva, mas eu coloco. Aí fui para o hospital com o dedo machucado, sangrando, que furou mesmo com a faca. Aí chegou lá, falei, não vai perguntar a minha profissão? Aí ela, não, falei, mas tem que me perguntar a minha profissão, que é muito importante, até para a nossa aposentadoria, para a gente mostrar que somos pescadoras. Aí, eu, com muita dificuldade, com muita luta, ela não perguntou, eu insistindo, e eu saí de lá e ela não perguntou, não quis anotar que eu era pescadora, eu me machuquei trabalhando, eu falei que eu estava trabalhando. E a dificuldade foi no meu defeso também. A primeira vez que eu fui dar a entrada no meu defeso do marisco, eu fui lá numa segunda-feira, então no final de semana eu pintei minha unha, né? Porque pescadora não pode pintar unha. Não pode. Né? Aí eu pintei minha unha, falei, poxa, um dia com a unha pintada não tem problema. Pintei minha unha, cheguei lá, aí viu minha unha pintada, passei um creme que eu como protetor, eu uso. Aí foi e falou, você é pescadora, marisqueira? Eu falei, sim, sou. Tipo assim, não parece. Mas eu falei, por quê? A pescadora tem que andar fedorenta com cheiro de marisco? Eu tenho que vir rasgada? Eu tenho que vir com a minha roupa de pesca para vir aqui dar entrada no meu defeso? Então é muita dificuldade, ainda tem muita dificuldade para as mulheres em termos de conquista, de dar entrada em defesa, fazer carteirinha, ainda tem dificuldade para isso. Rose, eu passei por uma situação muito chata. Eu fui convidada para uma oficina em São Paulo, não vou nem dizer o nome. Não tinham liberado ainda o dinheiro para custear ali a minha viagem. Eu fui por conta própria, porque normalmente eles sempre me custeiam. Daqui a pouco, o pessoal do CMBio me ligou, Gisele, é um absurdo o que estão fazendo com você. Eu falei, por que não liberaram o dinheiro ainda? Porque falaram que você é bonita demais para ser pescadora e representante da pesca. Escutamos Falaram que eu era servidora pública, que pelas minhas falas, o meu jeito de andar. Eu falei, como assim, gente? Então a pescadora ela não pode ter estudo, ela não pode ter conhecimento, ela não pode se vestir bem, ela não pode se cuidar. Como é que funciona isso? Ela não pode ter as unhas feitas. Exatamente, ela não pode ter as unhas feitas. Tiveram que mandar IMES, documentações provando que eu era pescador e que eu era esposa de pescador e que eu representava muito bem a nossa pesca aqui dentro da nossa reserva. Só fui receber o dinheiro depois de quase 20 dias depois que eu voltei da viagem, Rose. Então evento... Foi um evento maravilhoso. Eu nem liguei muito para isso. Governamental, a que nível? Foi do FUNBIO, a nova administração da pesca, né, que teve ali. Foi muito interessante. Sabe quando nem... foi tantas coisas boas que aquilo para mim foi uma coisa supérflua. Mas é uma coisa que marca, né? Mas existe marca. esse preconceito. Marca. Tem. E foi fácil eu pegar o defeso, não. Quando eu aprendi que eu era pescadora, porque até em si eu falava que eu era do lar. Quando eu aprendi que eu era pescadora, porque quem fileta, quem limpa, quem bota a mão lá no peixe sou eu. Eu sou pescadora. Quando eu aprendi, eu ainda tive que mostrar ainda que eu era pescadora, ainda tive muita dificuldade. Dei entrada em 2015, eu só vim receber 2 anos atrás que eu recebo o meu defeso, 2 vezes que eu recebo. E esse defeso está funcionando? Então, está funcionando. Agora vai sair uma nova... Daqui a pouco vai ter que ter o defeso das baleias. Todo mundo estava querendo pelo menos um benefício que ajudasse o pescador em questão das baleias. Não é? Não tem Ninguém como nem deixar atravessava o falar boqueirão, disso. deixava elas passar. Mas será que é uma coisa que pode se começar a movimentar? Você pensar nisso? Eu acredito que sim. Pode, acho que porque se todas o as pescador, classes... tudo bem que o mar é o lugar da baleia, dos peixes, lógico, né? Mas quem vive do mar está impactado de pescar, para levar seu sustento para casa. A prainha agora teve baleia também, que é uma praia pequena, mas teve a baleia. Sim, teve. E não está podendo pescar. Porque o deles são canoa, o barco pequeno, a baleia derruba. Se ela se sentir ameaçada, ela vai derrubar. Teve um vídeo interessante que Exatamente. circulou agora recentemente na internet, ela batendo
Aquilo não é né? um sinal de sai, você está me Sim. incomodando. Não, e os barcos... Segundo o pessoal do Baleia Bart, É. aquilo é porque ela mostrava que ela estava incomodando. Ela estava se Entendeu? sentindo ameaçada. Sim, E ela pode- tava... E ela Pode- pode até que sim, fala que ela não está, Claro, que ainda mais se tiver com filhote. ela se sentindo né? ameaçada. Sim. E um barco de pesca é um barco menor, pode virar um barco. Sim. Desses. Já virou. Já teve casos de sair arrastando, Sim. pessoal com rede, né? A rede fazendo Passando baleia fogo. passou. Já entrou dentro do nosso Sai. cerco, gente. Entrou dentro do nosso Imagina cerco. puxar aquela baleia enorme. Estragou mais de 50 mil reais de material, Rose. Acredito. Pois é, e aí, aí? que precisa ver Criar um fundo. Precisa Deve ser criar ver um um seguro, fundo, algo, alguma né? coisa, Para que defenda o pescador nesse momento, né? Que a invernada são poucos os dias que o pescador consegue ir ao mar no inverno. Por conta de vento, a previsão do tempo, ela impede muito do pescador estar no mar no inverno, né, Rose? Até para tirar o marisco. Como? Eu vou Como é com que um você barco tira? pequeno tirar marisco no costão. Eu vou dar de cara com uma baleia enorme, vai derrubar meu barco. Não tem como. Então, assim, não está no defeso, só que estamos impactados até de extrair o marisco. Quer dizer, falta, na verdade, uma organização melhor como um todo e em Exatamente. todos os níveis, né? Não é por falta de interesse, tá, das associações. Sim, Não é por com falta de certeza interesses. Isso tem levado muito para o conselho. Inclusive, falo muito aos meninos, vamos apresentar uma proposta, vamos todo mundo junto apresentar uma proposta. E isso já estamos trabalhando em questão disso daí já também. Porque a baleia ela é algo que está sendo legal para a nossa reserva, né? É uma nova modalidade de turismo dentro da nossa reserva. Sim, agora... E agora, em questão do Escola Azul, que está sendo inserido dentro das escolas, imagina, os nossos filhos, os nossos netos não têm conhecimento da reserva. Imagina você pegar o estudante e colocar dentro de uma embarcação dessa de avistamento de baleia. É algo mágico que você está apresentando para o nosso filho. Dali de você estar levando ele para o conhecimento de ver o avistamento de baleia, você leva ele para conhecer outras coisas. Sim. E aquilo cria um interesse maravilhoso na mente do jovem, na mente de uma criança, né? Acredito eu assim, né, Rose? Verdade. Eu tive a oportunidade de participar com o projeto Baleia Bart, foi em 2023, catamarã Supernova, Boa Nova. Que teve aí, né? A gente Eu ficou não 8 horas no mar e é uma... Você descobre muita coisa, você aprende muita coisa. Sim. Bom, a gente está começando a melhorar nesse sentido. Daqui a pouco a gente vai falar de um tema que realmente pesa, que são as futuras gerações da pesca. Sim. Daqui a pouco a gente volta. Bom, a gente está de volta aqui com a Gisele Pimentel e a Rose Pita, falando sobre empreendedorismo, associativismo. E eu queria voltar no assunto do defeso, para a pessoa que está nos assistindo lá, que não faz ideia do que esse universo da pesca representa, como é que funciona essa questão do defeso? Responda você. Então, o defeso, a gente não pode pescar quando está na época do defeso. Por exemplo, do marisco começa dia 31 de setembro, dia 1º de setembro, desculpa, 1º de setembro até 1º de janeiro. Aí não pode pescar. Aí Não quando... pode extrair o marisco. Não pode extrair o marisco, Aí você fica... Começa janeiro a pescaria. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, você pode pescar. Chegou 1º de setembro, não pode pescar. Porque ele está em crescimento, né? No Tá se desenvolvendo. No caso aqui em Arraial do Cabo tem o marisco, A sardinha. a sardinha, né? O marisco é sardinha. Marisco e sardinha, E na parte da lagoa lá o caranguejo. né? Caranguejo. Não, Camarão. Não, aqui não. Camarão, Aqui aqui não não tem tem o caranguejo. guaiamu, aquele Camarão. bichinho. Não, aqui não tem gaiamu. Não tem. E vocês acham que devia de ter outras? Sim, a da tainha. A da tainha Sim, A da tainha, tanto mar quanto lagoa. Deveria ter. sim. isso por causa da época. Sim, porque ela está descendo para desovar, né, gente? A tainha está descendo para desovar. Muitos pescadores questionam isso. Que deveria, sim, haver um defeso para a tainha. Mas a tainha ela é um peixe de grande valor no mercado, por isso não. Ela pega... E quantas ovas está tendo agora?
Tinha que ter uma visão melhor para a tainha também, né? Tá na época da tainha, mas é a época dela, a gente não pode fazer nada. Só que ela, tipo assim, é cada ova, quantos peixes não ia sair dali? Igual o polvo, né? Também tem uma questão de até uma regra aí de que o polvo, a fêmea ovada, não pode ser capturada. Tem Então, uma mas história eu vou falar para dessa, né? você, depois essa pesca de pote, É. de polvo, acabou com o polvo. Acabou com o Acabou povo. com o Botaram polvo. essa pesca do pote de polvo porque a fêmea entra dentro daquele Sim. pote. Eles falam que sabe qual que é a fêmea, o macho não sabe. Pega tudo que tá ali e é onde o polvo também sumiu. Nunca mais na rede veio o polvo, não tem polvo também. É muito difícil vir um povo. Isso tem não só essa explicação, mas também a questão dessa, que aqui ainda é mais ou menos controlada, mas aí para fora É. Você já viu a pesca predatória do povo? Pote, como é que funciona? Que São coisa 1000 absurda. potes, né? Ai, gente, é coisa de louco. Ali entra Coisa de tudo. louco. Coisa de louco. Ela vai querer, né, desovar, ela vai entrar no pote. E Porque tem não vai ter como- pedra para ela entrar, vai entrar É no a pote. fêmea que fica. É a fêmea que É a fica. fêmea que fica. Se esconde ali no pote, não é o macho, é a fêmea. Gente. É a fêmea, eles falam que é o macho, não é a nada. fêmea. É a fêmea. Que ela vai justamente para Sim. fazer a desova. E a maricultura? Você, marisqueira, fala um pouco sobre a tua experiência, o que vocês acham que deveria melhorar, que nós temos a Fazenda Marinha aí, que deveria ser, ou vai ser, um grande empreendedorismo, né? Já que a gente está falando de empreendedorismo para Arraial do Cabo. Eu acho que nessa área eu prefiro que a Rose responda. O que tinha que melhorar é voltar ao resgate de antigamente, da gente assim ter nosso espaço que perdemos, o espaço na prainha, né? Para cozinhar seu marisco e ali você fazer sua venda, né? Beneficiamento dele, né? Seu beneficiamento ali na praia ou levar para restaurante, para onde quiserem, porque é uma tradição que acabou essa tradição na prainha. Você extraía seu marisco, você cozinhava ali mesmo vendia. Era. Nós até, assim, procura fazer isso, mas é proibido por causa da reserva, porque os restaurantes, a espousada pegou o espaço do pescador. Então, todos os pescadores e pescadoras perdendo seu espaço Quer dizer, na o praia. território que era para proteger o pescador, acaba o pescador sendo um incômodo, né? Que eu Na acho verdade, um absurdo. a reserva ela virou mais protetora do turismo do que do pescador do extrativista. É como se tivessem virado ali algo invertido. os polos. Associações e fundações que deveriam defender o pescador e a pesca estão defendendo o turismo. Como é que funciona isso? E os próprios pescadores também não estão se organizando, estão acabando migrando também para o A questão não é que eles não estão se organizando. Quando você começa a bater, dar muito soco em pedra, você acaba ficando com a mão machucada, correto? Marisco contra a maré, né? É verdade. Você vai lá, apresenta uma proposta para eles. É uma coisa fácil de se resolver. Começam a colocar um monte. Não, você tem que fazer isso. Vira bola de neve. Pescador quer ficar perdendo tempo com isso? Não. Não, o pescador quer estar no mar. O tempo para ele é precioso. Entrou no sudoeste, é precioso. É tainha passando. Deu maré baixa, é o pessoal do marisco que vai tirar o marisco. Né, Rose? Sim. O pescador ele quer tirar proveito do tempo. O tempo para ele é precioso. O tempo para o pescador é muito precioso. Ele não quer estar tendo tempo de estar em reuniões, ele não quer estar em mesas. Ele coloca um representante dele, mas às vezes o representante dele não está sendo pago para estar ali representando ele. Tipo, eu represento ou eu pesco? Peraí, o que eu faço? Como é que eu vou levar o alimento para minha casa? E o turismo está facilitando muito do pescador sair de dentro do barco de pesca e migrar para o turismo. Porque está mais fácil. Está mais fácil. Não tem mais aquela palavra de mamãe. Quando que eu vou poder ter um tênis novo? Hoje em dia a moda é iPhone, né? O filho não quer mais o tênis, não. Ele quer um iPhone. Ele quer um iPhone. Como é que você paga a faculdade para um filho sendo pescador? Não. Eu vejo muito dos meus pescadores. Gisele, eu amo pescar. Eu amo. Eu amo. Me dói pular da embarcação, do barco de pesca para o turismo. Mas como que eu vou dar estudo para o meu filho sendo pescador?
Como eu vou dar um futuro para o meu filho sendo pescador? Eu não consigo isso. É. Se eu pago um curso de administração, o que quer que seja para minha filha, aquele curso é mensal. A faculdade é mensal. E se eu não mato peixe nesse mês? Tem vezes que ficamos mais de 4 meses sem matar um peixe. Como é que a gente paga a faculdade? Como? Verdade. E você que disse no começo do podcast que tinha comprado lá a sua casa no distrito com a pesca da espada. O que aconteceu? Sumiu. A pesca Onde é que se predatória. desencontrou essa Essa é história? predatória, a espada. A espada, ela girava o mercado de pesca grande aqui, né, Rose? Sim. A Todo tecnologia de sonar, né? Que vê até o fundo do mar, arrastou tudo, foi arrastando eles pequenininhos, Isso em nível governamental, em nível de Brasília, ou em nível de governo do estado, não pode ser feito nada. Tem que ser mais a nível nacional, não? Em nível nacional. Eu acredito muito que deveria ter bolsas para filhos de pescadores. Sim. Não uma é faculdade. porque o pai e a mãe é pescadora. Você quer seu filho na pesca hoje? Sim. Você quer ele Quer participando. participando. Você não quer que ele, a renda Pode dele fazer uma seja. faculdade para se interagir na pesca, mas passar conhecimento, né? Exatamente. Você quer ele ali fazer uma faculdade para te proteger, defender a sua cultura. Você está entendendo? Mas quem quer o filho ali na pesca, passando sofrimento e dificuldade? Ninguém mais quer. Ninguém mais Eu quer. tenho uma curiosidade já de muito tempo. Como é que vende esse pescado? Quem compra? De onde vem? Para onde vai? Como é que funciona isso? O meu, lá da prainha, é pescado por atravessador. Lá é pescado por atravessador, o atravessador paga uma mixaria para os pescadores e pescadoras. Mas como é que, E eles funciona? levar é o chamada caminhão. Comendo, eu quero X, eu É quero porque Y. a pesca é para o atravessador, então o barco é dele. Rede, tudo é do atravessador. Então ele dá o preço dele, aí paga o que ele quer, e dali o caminhão leva aí ninguém sabe mais para onde que vai. Aí é transportado para fora. Casa, mercados, restaurantes. É o atravessador que compra o peixe chega e ele dá o valor do peixe ali que ele quer. Tá matando muito, não tá é dando muito, valorizado. o peixe cai. O valor cai. Como é que muda essa história? Se tivermos um mercado de peixe funcional mercado de dentro peixe, do uma nosso câmera, município. câmeras. Então, o Frigoríficas, projeto das né? câmaras foram um ganho, né? Mas parece que a colônia não está conseguindo colocar as câmaras. Então, Tá. mas aí o que acontece? Não é para todas as praias. Por exemplo, assim, a prainha já tem uma demanda, a Praia Grande já tem outra, Praia dos Anjos já tem outra. Por exemplo, a prainha precisava de uma câmara fria. Só que como que eles vão ter uma câmara fria? Já estão fazendo, organizando para ver se participa de editais, né? Na verdade, Mas a colônia é Z5 ela difícil. ganhou uma câmara frigorífica para cada praia. A Praia Grande já tem o pessoal da Praia Grande já ganhou uma, colocou lá, fizeram uma cozinha de beneficiamento Sim. muito Lindo. legal, Rose. Mas aí é legal, então é legal, Mas é tem que ser pequeno. coletivo, né? Tem que ser para Tem que todos. ser né? perto do pescador, Então, não é. nós temos a da individual. colônia aqui, né? Nós temos a da colônia, que se for para atender a traineira, não atende. E o da prainha foi para onde? Que Da até prainha hoje- parece que precisa de um licenciamento para colocar, eles não estão conseguindo. Esse que está sendo, tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo é Tudo amarrado. dificulta o pescador. Mas nós já ganhamos, tá? É? Já. Ah, legal, bom saber. Ganhamos. E é bom que pelo menos vão correr atrás para ver se a gente consegue falar mais E sobre outra, isso, ganhamos né? um caminhão também, tá? A colônia ganhou, né? Um caminhão para. E a colônia, ela é a mãe de todos, ela Mãe de abrange todos. todos. Né? Precisamos da colônia, Precisa muito. fortalecer cada vez mais. Sempre. Inclusive, Essa Pará, estrutura. que está de frente aí agora, tem trago bastante coisa pra gente, né? Ele tem andado legal com o pescador, né? O Luciano, né? Pará é o Isso. apelido. E tem trago bastante expertise aí, bastante conhecimento pro pescador. Agora- Que eu falo, nós somos muito limitados, né? E é difícil porque são muitos e muitos anos de nada, né? Que é De aquilo, interesse, né? Não, mas eu não sei se é interesse, mas eu acho que essa forma como vocês agora estão conseguindo se organizar
se juntar. Isso durante muitos anos Mas não existiu. a gente também, assim, dentro da reserva, precisamos mais de fiscalização, mais placas, falando sobre o que é uma reserva extrativista, sobre a pesca, o que pode, o que não pode. Por exemplo, assim, no Defesa do Marisco, o turismo vem passear e danifica tudo, tira um marisco pequeno, Jet ski, lancha. jet, lancha. Então, acho que tinha que ter mais placas, mais assim, fala mais sobre os assuntos, né, quando está no Placas defeso. indicativas, né? Porque é Sim. justamente, a Rose está lembrando bem aqui, o Defesa do Marisco é justamente a alta temporada. Alta temporada, Setembro a sim. janeiro. Sim. Uhum. Aí começa a primeira pessoa, 1º de janeiro começa a sair do defeso. Aí a gente ainda vende na praia, né, pro turista. Mas você já pega ali toda a temporada de fim de ano. Sim. Sim. E quando a gente vai pegar, tá tudo pequeno, eles arrancam, estragam, porque o turista mesmo não come o marisco. Eles vão passear, mas eles não sabem que você abrir, você tem que cozinhar pensando que é igual vieira, não é. O marisco tem que ferver, né? Uhum. Tem que ferver para abrir a casca. Aí é onde eles estragam tudo. Aí quando a gente vai onde sair são do a- defesa, aí a gente não Onde tem são as mais regiões que mais dá os mariscos? costão. Costões. Nos Que é costões. justamente onde não pode se aproximar de Sim, embarcações. exatamente. A traineira ela tem uma restrição, né? Acho que é, Que 100 é metros, 200 metros do 200 costão. metros. E mesmo assim, ainda a falta de fiscalização ainda o pessoal ainda... Então, é o que eu estou falando. A fiscalização no pescador ela é muito grande, No pescador. Do pescador. mas no turista não é. Quer dizer, o pescador ele tem que seguir as regras porque ele sabe que ele vai prejudicar uma outra classe, Sim. que é amigo dele. Mas já o turista não, ele pode fazer o que ele quiser. Pois é. E sem Ele pode subir contar costão. as embarcações que acabam vindo de fora também. Se a traineira chegar a 150 metros do costão, já tem alguém filmando. Já tem alguém, já tem uma sirene tocando. Já. Gente, vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente vai para o último bloco. Tá muito bom esse bate-papo aqui. A gente vai falar daqui a pouco sobre empreendedorismo, os sonhos, os projetos delas, né? Para Arraial do Cabo, para as suas Sim. associações. E também sobre Os jovens, né? os jovens, a futura geração. Sim. Daqui a pouco a gente volta. Último bloco do podcast Calado, falando sobre mulheres empreendedoras, empreendedorismo, associativismo. A gente já falou tanta coisa aqui, uma história tão legal com a Rose e com a Gisele. E o futuro, e as futuras gerações? Quem serão os novos pescadores do Cabo daqui a 20 anos? O que essa garotada está pensando, está fazendo, não está? Ó, eu vejo um futuro difícil, principalmente para os jovens, que talvez nunca saiba o quanto fomos privilegiados por viver essa cultura linda, né, que temos da pesca, da gastronomia, que nem todo mundo reconhece, mas ainda há esperança, né? No meu ponto de vista, ainda há esperança ainda. Na sua época, quando você começou lá com a sua tia, lá atrás, era diferente? As crianças participavam mais, os jovens participavam mais? Sim, era muito diferente. Meus filhos foram criados na minha época, né? Que depois eu casei, né? Quando eu ia com a minha tia, ia eu, mais jovens, pessoas jovens, para a pesca da lula. E a gente fazia lá com zangarejo, né? Não era de barco, era jogava a lula fazia aquele barulhão. A gente se assustava, mas pegava porque ela colava assim na mão, mas era bem tranquilo, era bom. Tinha mais jovens. Tinha um trote, né? Que até o Dudu falou aqui, né? Que olha a Lula, e ela espirrava. Ah, Não, eu esperava. Aí Tinha, não, isso existe até Tem até hoje. hoje. Esperava ficar cedo. É batismo, É uma tinta que não tem valor aqui no Brasil, mas é uma No tinta Brasil. valiosa. Sim. Ela é saborosa, ela faz cada prato que você nem imagina. Não, mas não tem valor no Brasil, não pode Bom, exportar eu esse não negócio. conheço nenhum lugar que aproveita o A saquinho da tinta, né? Que aí ela vem num saquinho, já Mas no próprio exterior dela. tem. No exterior tem. Sim. Mas é que eu nunca vi ninguém querer comprar a tinta da Lula.
vou fazer uma pergunta que é mais um desafio aqui agora. Vocês acham que falta uma cooperativa grande mesmo para abraçar toda essa produção e de repente criar um selo Arraial do Cabo? Então, na verdade, não falta mais uma. Mais né? uma, né? Não Já são existe. tantas, mais de Sim. 100 associações. Na verdade, falta, acredito que em questão de colônia, FIPAC, ICMBio, Aremac, que são os órgãos que estão aí para proteger a gente, trazer esse Falta conhecimento. comunicação. Exato. Trazer o conhecimento. Cursos profissionalizantes. Entendeu? Eu acho que Para o as que novas falta gerações. é para as novas gerações. Porque hoje o jovem Isso não chega acontece. aqui em Arraial do Cabo, o que ele vai fazer? O que ele vai estudar para se manter em Arraial do Cabo? Ele vai tirar carteira para ser marinheiro e trabalhar no barco de turismo. É o que está acontecendo. Não é? É o que está acontecendo. Porque você não tem uma grande indústria, o comércio já gira em torno de toda essa atividade turística, né? O setor de serviços também. Então, e falta realmente essa especialização. E acaba vindo o pessoal de fora para... Exatamente. Nós estamos já defasados de pessoas de fora, né? Inclusive eu sou de fora, gente, eu sou paulista. Mas precisamos de pessoas de fora que façam a diferença. Faça a diferença. Que façam a diferença para a nossa reserva, para o nosso cabo, né? E isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Você vê os jovens se perdendo em drogas. Nós estamos perdendo nossos jovens. Sim. Nós estamos perdendo nossos jovens. A Gisele estava conversando com a gente aqui antes da gravação, que eram 12 treineiras e hoje são só 4. E a gente corre o risco de daqui a pouco ter mais Então, nada. deixa eu te falar que coisa muito interessante na 4ª traineira. Nós estávamos com 3 traineiras indo para 2. A minha ela estava quase para vender, porque o Ricardo, que é o Cacau, mestre Cacau, que é o meu esposo, presidente da Associação de Traineiras Artesanais, está com problema seríssimo de coluna. E ele, não vende a traineira, ele te passa para um novo mestre. Eu, que novo mestre? Quem é o novo Quem mestre? forma esse novo De mestre? repente, aparece Gabriel, que era o chumbeireiro, se eu não me engano, da Cidade do Cabo, que é uma das nossas embarcações, uma nova traineirinha. Juventude, um menino novo, de 24 anos, se eu não me engano, tem Gabriel. Aquilo foi um despertar para mim, porque é a juventude trazendo novamente aquilo que estava morrendo. Ele reviveu a nossa associação, que nós mesmos já estávamos desacreditados, né? E isso foi uma surpresa maravilhosa para a gente. E dentro da embarcação dele também começaram a companhia dele é quase formada por muitos jovens. Isso foi assim um achado para a gente. É igual, né, Rose, a pesca de canoa. De canoa. Eram tantas e tantas e tantas canoas, quem hoje não tem mais essa formação? Não tem, muito pouco. E agora é só o atravessador mesmo, né, que sempre foi da pesca. Mas tem o Peia Pescarte, que ele está com um empreendedorismo muito grande aqui Sim. contemplado para a cidade de Tem um Arraial do Cabo, trabalho, né? eles sempre estão trazendo alguma coisa. Vai ser cooperativas de maricultura, de aquicultura, e foi contemplado uma cooperativa grande para agregar mais de 50 famílias. E, inclusive, eu faço parte da maricultura da Praia dos Anjos, e são 20 cooperados, né, da associação, e fora as pessoas que estão na espera. E são 19 homens e uma mulher, que sou eu. E é bem interessante. Mas... E eles também, assim, tipo assim, não queriam muito aceitar, mas tem que aceitar, porque se não tiver mulher, nada funciona. Tem que ter mulher participante. Inclusive, alguns programas governamentais é obrigatório, né, a presença das cotas de mulher. Agora, esse negócio de cota também é uma coisa que... Você já coloca o diferencial ali, né? Você já segrega. Já corta. Já. Tem um outro tema que eu queria conversar com vocês, daqui a pouco a gente está encerrando essa edição, que eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso e para que as pessoas também prestem bastante atenção, que é a saúde do pescador. A gente tem aí, por exemplo, problemas, né, que é básico, que é a questão do câncer de pele. Eu não sei se aqui é muito evidente isso ou não, mas geralmente o pescador passa por muito desses problemas. Vocês acham que falta muita coisa ainda
para dar saúde do pescador? Muito, falta muito. Tem que ter mais assim, mais carinho e visar mais essa área da saúde, né? Pescador, eles são doentes, não se cuidam, tem que prestar mais atenção Saúde mental. na saúde mental, na saúde de pele, em câncer de pele, em tudo. Então tem que visar mais, assim, a gente ter mais oportunidade de ser atendida. Ou eu sou pescador, posso ser atendido. Eu não falo que ter um privilégio, mas ter mais um carinho, visar mais, né, a saúde. Tem uma grande discriminação em questão de saúde com o pescador, que eu acho uma ajuda boa, mas eu acho que é muita discriminação. Parece que o foco na saúde do pescador é tabagismo e alcoolismo. Eles só batem nessa tecla. Eles esquecem da saúde bucal, mental, ou do dermato. A Associação de Traineiras, ela estava trazendo muito isso. Eu trouxe quiropratas, porque o pescador de traineira ele tem muitos problemas de coluna. Sim, pode ser que não. Você acabou de falar do seu marido que quase vendeu o barco por Exatamente. Não, na verdade nós estamos vendendo barco. E eu trouxe ortopedista, eu trouxe vários médicos, Rose, para a nossa associação. Chegou uma hora que eles se sentiram tão incomodados de eu estar abrangendo a tantos pescadores que os médicos não podem mais vir à minha associação atender o pescador. Você acredita nisso? Eu não consigo mais trazer o quero-prata. Eu estava levando quero-prata. Aqueles que colocam cultura, não é isso? Eu passei isso para todas as associações. Gente, eu tenho como chegar nisso e fazer o espaço. Porque a minha associação está inserida entre o primeiro e o segundo pier. Está no meio do foco do turismo. E toda vez que havia uma ação dessa, eu fechava com bancos, uma área do pátio, e o turista não podia adentrar naquele espaço, que fica perto da bilheteria. Não, vamos levar para outro lugar. Aqui é muita movimentação, tal, não tem problema. Quer dizer, a Marina dos Pescadores é só no nome. Eu posso colocar na parte da tarde. Por quê? Durante 2 anos, eu consegui levar dentista, eu consegui levar fisioterapeuta, eu consegui levar ortopedista, cardiologista, clínico geral, quiropraxia. Alguém que leva isso para o pescador? De repente, a Secretaria de Saúde falou para mim que não podia mais. Eles só poderiam levar para mim medição de pressão, glicose e mais nada. Foi o que aconteceu na Prainha. A associação também levou todos esses médicos, as enfermeiras, dão suporte lá, e aconteceu a mesma coisa. Não pode mais assim fazer muita coisa. Aí o pescador também não tem uma área reservada para ele ser atendido, aí eles iam oferir a pressão estava altíssima. E aquele negócio que você falou, não adianta esperar que eles vão, o pescador quer estar no mar pescando. Os órgãos... Eu passei a ser enfermeira deles. Eu comprei um aparelho de aferição de pressão, um aparelho de glicose, e eu comecei a cuidar do meu próprio pescador. Eu tenho uma gaveta com remédio para dor de cabeça, para não sei o quê, porque eles já sabem, é como se eu fosse... Eu não sou somente assistente administrativa, eu não sou só a representante, é como se eu fosse a mãe deles. Sim. São meus filhos, eu cuido deles como se fossem meus filhos, entendeu? Porque eu não sou só esposa. Eu tenho conhecimento da dificuldade deles, o medo deles de um dentista, de um médico. Na verdade, qual o homem que não tem medo de ir no médico, né? Você pode ver que toda vez que um homem vai no consultório, a esposa está por trás empurrando, entra, né? E muitas das vezes a gente tem que entrar dentro do consultório, é mentira dele, ele está com isso, não é assim. Quando não liga e pergunta, o que eu tenho mesmo? Aí o médico pergunta, o que é? Não, ela que vai falar. É que sabe. A saúde do pescador não é nem assim só em termos de pressão, essas coisas, né? É em termos de se machucar com o material. Né? O ferro, entra o ferro. EPIs, né? E a antitetânica está em dia? Eu sei nem o que é isso, eles falam. Não tem o cartãozinho, não sabe. A vacina da gripe, né? Que tem muitas pessoas já estão... É uma faca que fura, como aconteceu, né? De furar, no mês passado, pediram para levar vacinação para eles. A gente não está conseguindo se vacinar. Você consegue trazer para cá? Eu falei, eu não consigo, mas eu vou dar um jeito de resolver. O que eu acionei esse FIPAC.
Sim. Acionei a FIPAC, Instituto de Fundação da Pesca, foi muito Dilma maravilhosa, como sempre. Que deu Foi muito suporte, solista, né? deu suporte e levaram a vacinação para dentro da Marinha. Que bom. Entendeu? Bom, e o futuro? Para a gente estar quase encerrando, o que vocês esperam do futuro? O futuro que eu digo é o futuro agora, né? Eu posso já falar a Pode, minha, depois pode, vocês pode. Então, a gente precisa mais de políticas públicas, né? A educação ambiental, um apoio real, que nós não temos, né? Que os jovens entendam que a pesca não é atraso, é saber e é uma ciência e arte. Eu futuramente, até nem futuramente, é no presente mesmo, é políticas públicas, que precisamos muito da política pública. Sim, com certeza. Respeito, fiscalização fora. Nossa, fiscalização. Sim. Muita fiscalização para Muito. Porque não adianta proteger. você criar 1 milhão de regras se ninguém... Presta atenção, não vai ter futuro se não tiver um presente. Sim. Não existe a palavra futuro dentro da nossa reserva se não houver um presente. O presente tem que se fazer presente, vamos Tem que colocar fazer assim, presente. tem que ter uma fiscalização, tem que sim ter políticas públicas, tem que ter algo, tem que ter um diferencial dentro da nossa reserva para proteger o pescador de hoje. Se não proteger o pescador de hoje, não vai ter o pescador do futuro, não vai pescador existir. de amanhã. Nós estamos nos últimos mestres de rede, estamos nos últimos proeiros, estamos nas últimas marisqueiras, espero que não, né, Rose? Mas E não adianta Estamos só nos depois mas só, é a verdade. que só você fazer falou. documentários Vai acabando, contando a daqui a história. pouco não tem. Ou você vai extrair o que da reserva? Ou nada? Não vai ter o que extrair, gente. Não vai ter. O saco de marisco que tirou dos outros anos era toneladas, que eu vou falar igual os pescadores, toneladas. Toneladas. Hoje é saquinho, saco que tira de marisco. Não tem mais aquela mariscada que tinha de fartura. Por isso E que é a- importante a criação do marisco E na a cidade. importância, esse pioneirismo no trabalho de vocês, né? Da Rose, principalmente o pessoal da Prainha lá, com Café com Peixe e outras iniciativas. Gente, começar o café com peixe a é fazer uma esse luz no não é? fim do túnel. Do túnel. O café com peixe é uma luz no fim do túnel. E essa corrida de canoa que teve, eu volto a repetir, ela acordou uma coisa muito bonita dentro do peito do pescador. Acendeu a chama. Não, eles se sentiram reconhecidos. Você tem noção do que é você ser reconhecido? Porque normalmente o pescador ele é muito discriminado dentro da nossa cidade. A pessoa só quer dizer ser pescador se ela precisa tirar algum tipo de proveito dele. Ah, eu também sou pescador. Mentira, não sabe nem patar um anzol. Como o pescador mesmo diz, né, Rose? Não sabe, gente. Isso que a gente estava falando aqui, né? Esses saberes estão se perdendo. Então, E o mais importante foi o coletivo dos pescadores, que há muitos anos que eu não via esse coletivo dos pescadores se unir, Prainha, Praia dos Anjos, Praia Grande. E no final foi uma festa entre todos eles, foi lindo, foi muito bom. Gente, olha, eu fico arrepiada. Eu também. Eu fico arrepiada. Eu achei que eu não ia conseguir ver nunca isso dentro da história. Eu fico emocionada. Da reserva. Porque nós lutamos por isso. Nós somos mulheres guerreiras que lutamos por isso. Entristece o nosso coração quando a gente vê eles brigando entre eles. E por coisas fúteis, muitas das vezes, né, Rose? E a gente fala, gente, vocês são a força. Vocês são a força, se unam, porque estão destruindo a casa de vocês. E vão destruir. O que mais vem me procurar na minha associação, gente, são empresas de petróleo, gás e tudo mais, né, Rose? Eu falo, gente, o que é isso? Estão tomando conta da nossa área todinha. Daqui a pouco não vão mais existir vocês não vão deixar nada. E ainda tem os fantasmas que circundam essa reserva. Deles é o porto, né? É cheio de Gasparzinho aí, né? Um deles é o porto, porque uma hora ou outra vão ter que dar um destino naquele porto. Nós E aí, temos como é ótimos que fica? destinos para ele. Mulheres Mulheres têm muitas ideias. Tem muitas Mulheres têm ideias. muitas Mulheres têm ideias, muitas assim. ideias. E mulheres têm ideias produtivas. Isso que é o mais importante, né? E Por que bom sermos que vocês mães. estão aí nesse pioneirismo. E outras mulheres estão surgindo? Vocês se conversam, Sim.
vocês trocam ideia. Não temos muito tempo, na verdade, Sim, né, Rose? Tem cuidado. Eu cuidar de sou muito tudo, né? participativa, eu Rose, interajo muito é. com as mulheres. Assim, por exemplo, agora eu estou fazendo um curso de formação cultural. Ai. Então, eu me enquadro em tudo que eu posso fazer. Aí agora vai ter letramento digital, né? Uma oficina do Pepe Escarte domingo, segunda-feira, é o dia todo. E já me inscrevi para um curso de inglês. Eu vou aprendendo, vou fazendo o que eu posso. Não dá para parar. Então, bom, né? esse que eu estou fazendo só tem mulheres. Esse curso de formação cultural só com E mulheres. são todas pescadoras. Ou não? Umas são eu sou pescadora porque fazem biojoias, né? Olha só a riqueza que esse mar de Arraial do Cabo tem. A gente nem falou de mergulho aqui, que ainda tem a questão da tradição do mergulho, que agora é a capital nacional do mergulho. Mas essa questão das biojoias, do artesanato, da renda de bio... Aqui, olha, as meninas lá da prainha. Que simplesmente sumiu, né? Desapareceu. A renda de bio, que era uma tradição de Arraial do Cabo. Mas está tendo Mas curso, né? tem, Está tendo tem. curso. Tá lá. tendo, então, o que eu tô falando, tá Tem sendo sim. resgatado. Muitas culturas estão sendo resgatadas. Esse café com peixe é o que eu estou falando para você, ele trouxe muita coisa à tona. Tipo, eu e Rosa, nós não temos muito comunicação uma com a outra, porque ela está sempre focada em algo e eu estou sempre sendo mandada para outro. Sim. E eu sinto muito falta disso, de todas nós nos abraçarmos para que as coisas aconteçam. Mas é o que eu falo, às vezes ela não consegue me ajudar, ou eu não consigo ajudar ela porque a demanda é muito grande para nós mulheres, entendeu? Porque os homens estão no mar e eles nos colocam para cuidar dessa área, mas nós também queremos estar no mar, nós também queremos estar na produtividade, entendeu? Mas entendemos que a nossa maior produção é proteger os nossos pescadores, a nossa classe de pesca, né, Rose? Sim. E além da gente, assim, tá com essas demandas, somos mães, somos esposa, mãe, avó. Então temos que dar conta de tudo, de casa, Com certeza. e da produção, da pesca, de tudo. Gente, Somos guerreiras. parabéns, vida longa, pesca artesanal. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente espera que possa, né? O objetivo do podcast da Barco também é preservar e incentivar, né? Porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para que a história de vocês contagie, né? Porque precisa ser assim. Contagie novas gerações, contagie quem está nos observando, quem está nos acompanhando, que venham para Arraial do Cabo entendendo que é um território tradicional da pesca. Posso deixar um recadinho? Pode, claro. O meu recadinho é, para quem pensa em começar nessa vida, eu diria, seja bem-vindo, mas venha com respeito, com vontade de aprender, porque pescar não é só jogar rede, é cuidar do mar, da comunidade e da nossa história. Sim. Respeito ao pescador sempre, Sempre. ao extrativista sempre. Saiba que quando vocês estão entrando em Arraial do Cabo, aqui tem história, tem uma cultura, tem uma família. Deixa o seu recadinho legal. Tá? E acima de tudo, lembre-se, nós mulheres somos pescadoras sim. Com ou sem rede, com ou sem barco, com mãos que cozinham, que limpam, que pescam, com voz que grita, que denuncia e que constrói. Tá? A gente seremos sempre força. É o que eu digo, por trás de um grande homem ou por trás de um grande pescador e mestre, existe sempre também uma pescadora e uma grande mestre. Parabéns. Isso aí. Gente, essa edição do podcast Calado fica por aqui e até a próxima. No ar, silêncio invade, mas a voz logo explode.